Bom dia, pessoal. Nossa aula hoje vai ser no livro aqui Palô, um conto de artimanha. Acho que vocês já aprenderam um conto de artimanha no terceiro ano. A gente já fala por que de artimanha. Nós vamos ver o conto Panela Mágica, que o principal personagem é o Pedro Malazarte. Se vocês leram o conto, este é o Pedro Malazarte, muito esperto. Vocês vão ler o conto observando o seguinte: em algumas partes, o narrador conta a história, lê o texto. Em algumas partes, o personagem fala, certo? Quais são essas partes que o personagem fala? Quando o personagem está falando, nós usamos o travessão. Por exemplo, claro, de início ninguém acreditou, mas como o ensopado continuasse a ferver dentro da panela, as dúvidas começaram a aparecer. Isso é o narrador falando. Aí, será que é mesmo? Já é uma pessoa, um personagem participando e falando, certo? Observem isso ao ler este conto. Aí tem algumas perguntas nas páginas 78, 79, 80 e 81 relacionadas ao conto, certo? Daí aqui tá falando em protagonista. Então, protagonista é o personagem principal do conto. Protagonista principal, quem é o personagem principal é o Pedro Malazarte. E os outros são secundários, são os tropeiros, quem estava conversando com ele, certo? Aqui eu tenho alguns trechos. Para marcar os que são do narrador. Então, os que são do narrador são aqueles que o narrador tá contando a história, sem travessão. Se tem travessão, não é do narrador, pessoal. Se tem travessão, é um personagem falando, ok? Aí, na página 79, que elemento você observou para eliminar as alternativas incorretas? O travessão. Aquele que tinha travessão, aqui vocês não vão marcar, porque sabem que o que tem travessão é do personagem, não no narrador. Daí, então, a gente observa a travessão para ver qual é do narrador, qual é do personagem. O que esse elemento indica? A fala de um personagem, quando alguém tá falando, certo? Se a gente tirar a parte do narrador contando a história, tá perguntando na questão 7, dá para entender o texto? Não, não ia dar para entender o texto, tem que ter o narrador. Aqui tá falando que é conto de artimanha. Conto de artimanha são contos transmitidos de geração para geração, e ele é um conto de artimanha porque ele sempre traz uma esperteza do autor. Não é só o Pedro Malazarte que é personagem de contos de artimanha, nós temos outros contos de artimanha. O principal característica desse conto de artimanha é que tem uma pessoa que é mais esperta que a outra, certo? E aqui tá falando isso, que conto de artimanha, um personagem procura levar vantagem sobre os outros personagens, valendo-se para isso de astúcia ou esperteza. Na verdade, assim, gente, resumindo, o conto de artimanha é aquele que um faz o outro de bobo, sabe? Não podia ser, mas é assim. Aí tem duas questões para vocês responderem. Aqui A e B pode responder com a ajuda da mãe. Se tiverem mais alguma dúvida nessas páginas, pode chamar a professora, tá bom? Eu só queria passar para vocês o que é conto artimanha, qual é o principal, certo? Aí observem bem, fala no texto que a panela é uma panela mágica. Será que a panela era mágica mesmo? Por que o Malazarte fez isso, então, fez de conta que a panela era mágica, certo? Vejam lá. Respondam o que vocês conseguirem. A Pro está aqui para tirar qualquer dúvida.